Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma felicidade poder estar gravando mais este vídeo para a edificação do povo de Deus. Quantas vezes nós oramos ao dia? Você já orou? A Bíblia, alguns dizem que quem ora pouco recebe pouco poder. Quem ora muito recebe muito poder. E quem não ora nada não recebe poder nenhum. Na verdade, Jesus disse: vigiai e orai. A mais importante está unido a vigilância com a oração. Mas o que é orar? É termos o quê? Um relacionamento íntimo com o Pai. Quanto mais você ora a Deus, mais íntimo de Deus você fica. Você se relaciona. A Bíblia diz que quem se une a uma prostituta se torna uma carne com ela. Mas quem se une com o Senhor torna-se um espírito com Ele. 1 Coríntios 6:17. No entanto, quando Jesus estava na terra e quando ele convida os seus seguidores, 12 apóstolos, no capítulo de número 11 de Lucas, diz assim: e aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar, no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou ao seu discípulo. Nos ensina a orar, como também, ou do mesmo modo que João ensinou. Nós não temos nenhum relato que João orou. É certo que sim, mas na Bíblia nós não vemos João orando, é verdade? Porém, os discípulos que seguiram a João, que foram depois, após Jesus, diz: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos, aqueles que o seguiam. Uma oração quebrantada e contrito, Deus jamais desprezará. Mas se eu peço alguém para me ensinar, é porque aquela pessoa sabe ensinar. Se eu peço uma pessoa para me ensinar a tocar, é porque aquela pessoa tem a habilidade, já tem um dom. Se eu gosto, como eu gosto de ouvir o pastor Abraão de Almeida, Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, Severino Pedro da Silva, que parece já dorme no Senhor, são mestres que nos ensinam. Hoje a rede social está aí para a gente se instruir. Mas você vê que os discípulos não pediram: Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a orar. Mas nos ensina a orar. Eles não pediram: Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a ensinar, mas nos ensina a orar. Hoje nós temos cursos por aí, diversos cursos teológicos, hermenêutica, homilética, nós temos curso de oratória, você pode ser pós-graduado, PhD e assim por diante. Mas curso de oração, não. Veja que eles viram em Jesus o modelo da oração. Jesus começava o dia em oração, terminava o dia em oração. Tinha um momento na vida que Jesus se retirava para o deserto para orar, um lugar ermo. Tinha vezes que Jesus passava a noite em vigília a Deus orando. Quase depois da Santa Ceia,
nós vemos Jesus orando que a oração sacerdotal. E quando foi para o Getsemane, prensa de azeite, diz a Bíblia que Jesus orou intensamente. A sua oração foi tão intensa que dos seus polos capilares desceu como grandes gotas de sangue, Enquanto o discípulo estava dormindo, o mestre estava a orar. Então vamos para a Bíblia Sagrada conferir essas coisas. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, de número 1. O versículo de número 35. Veja o que diz a palavra de Deus. Marcos 1, versículo de número 35. E levantando-se de manhã, outra tradução diz de madrugada, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele logo amanheceu o dia, cedinho, buscava um lugar para ele orar. No capítulo de número 6, o versículo de número 46, já estava ao entardecer. Para que os irmãos entendam que estava ao entardecer, é que teve, quando Jesus, a grande tempestade, e foi para um outro lugar, depois a grande multidão o acompanhou, já era tarde, e os discípulos se despedem porque já é tarde. Onde está escrito, aqui nós vamos observar, Marcos 6,35. E como o dia fosse já adiantado e os seus discípulos aproximaram dele, ele lhes disseram, o lugar é deserto e o dia já é muito adiantado, ou seja, já estava escurecendo. Então, no versículo de número 46, a Bíblia diz, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Ou seja, ele iniciava o dia em oração. Ele findava o dia em oração. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, o versículo de número 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ali orava. Jesus, ele buscava sempre o Pai. Sendo 100% Deus e 100% homem, ele estava em constante oração. Quando chegou o tempo dele escolher entre os discípulos, a multidão, 12, para estar com ele, diz que ele passou a noite em oração. Marcos 3, 13. Mas o relato mais concreto, que dá mais detalhes, é Lucas, capítulo de número 6, o versículo de número 12, que diz o seguinte, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Fazia grandes vigílias de oração. Jesus vivia uma intensidade de oração. Jesus orava. Jesus vivia na dependência do Espírito Santo, sendo ele o próprio Filho de Deus. Jesus era conduzido pelo Espírito. Jesus sabia que para sobreviver deveria estar em relacionamento íntimo com o Pai. Após a ceia, no capítulo de número 17 de Lucas, nós encontramos a oração conhecida como a oração sacerdotal. Diz assim, Jesus falou assim e levantando os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. E começou Jesus então a entrar em oração. E no versículo de número 20, 21, 22, 23, diz assim, e não rogo somente por estes, rogar aqui orar, é clamar, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também
ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sobre a unidade, quando a igreja está unida, não tem partidarismo, não tem rótulo, o mundo entende, há uma unidade no meio do povo. Nós temos divergência de costume, muitas vezes, alguns pontos doutrinários, mas a essência é o mesmo. É Cristo o Salvador do mundo, é o céu. Jesus o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, o pão vivo que desceu do céu, a porta aberta que todos devem entrar, um mediador entre Deus e os homens. Então Jesus, ele vivia em intensa oração. Então o discípulo pediu, porque viu em Jesus o quê? O modelo da oração. O modelo da oração. E nós encontramos no capítulo de número 22, quando Jesus chama os seus 12 discípulos, chama 3 para estar com ele em oração. Jesus chama para uma constante oração. Então, nós observamos que Jesus chama os 3 para orar. E diz que quando ele orava, Lucas 22, 40, diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse os 3, orai para que não entreis em tentação. Orai, permaneça em oração. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, o confortava. E o versículo de número 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e do seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para o seu discípulo e achou-os dormindo de tristeza. Quantas coisas nos abatem. Jesus está no momento da aflição, quando todos os pecados da humanidade haviam se despejado sobre ele. A iniquidade de nós todos, conforme Isaías 53. Mas Jesus vivia em intensa oração. Por isso que eu disse: Senhor, nos ensina a orar. Eles não pediram, nos ensina a pregar, nos ensina a ensinar, nos ensina a louvar, mas nos ensina a orar, porque na oração Deus revela os teus mistérios, os teus propósitos. É na revelação que eu recebo graça, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E engraçado que Jesus, sendo Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem, quando Jesus foi batizar por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele não teve a primazia, ou seja, ele, sendo Filho de Deus, ele disse: eu quero batizar primeiro. Olha, reconhece em mim o Filho de Deus, João, Deus já revelou quem eu sou. Jesus não. Olha o que diz o texto, Lucas 3, o versículo de número 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriu. Pensa bem, veja, e tendo todo o povo, Jesus esperou um por um, esperou a sua vez. Quantas vezes eu, porque falo um pouquinho, porque canto um pouquinho, porque ensino um pouquinho,
eu quero atropelar as pessoas, eu quero que as pessoas me atendem primeiro, eu devo ser o primeiro. Se não me dá oportunidade, se não fazer menção do meu nome, eu saio tal. Não, querido, veja que Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz assim, que muitas pessoas fazem que são alguma coisa, não sendo nada. Se alguém diz ser alguma coisa, disse Paulo, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas, parece que é 3, o versículo de número 2. Muitas pessoas que pensam ser alguma coisa, pensam, não é nada, mas não sendo nada, engana a si mesmo. E Jesus, veja bem, Jesus, sendo Deus, sendo imortal, sendo eterno, existindo por si mesmo, da mesma essência do Pai. A Bíblia diz em Provérbios 13, 7, que tem aqueles que fazem de rico não tendo nada, mas tem aqueles que fazem de pobre tendo grande riqueza, que é em Jesus. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo de número 8, versículo 9, disse, mas sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que por meio da sua morte vos enriqueceis. Veja bem, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua morte nos enriquecesse. A plenitude da bênção do Evangelho. Pensa nisso. Então aqui a oração que abre os céus é ter paciência, é não querer atropelar, é reconhecer o direito dos outros, é ser moderado. Pensa você que é alguma coisa? Pensa que você é estrela? Pensa que você é o dono do bambambam? Não, querido. Olha aqui. Veja o versículo que eu li aqui. Capítulo de número 3 de Lucas, versículo de número 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, depois da oração, ele orou e os céus se abriu. Conforme o modelo que os discípulos pediram, disse, não, Jesus foi para o céu. Então deixou um legado, o legado da oração. Pois nós vamos ver em Atos Apóstolos várias passagens bíblicas concernente à oração. Capítulo de número 1 de Atos, versículo de número 13 e 14. Capítulo de número 2, de 1 até o versículo de número 5. Depois capítulo de número 2, versículo de número 42. Depois capítulo de número 3, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Capítulo de número 4, os versículos de número 32. Veja bem. Depois capítulo de número 6, o versículo de número 4. Não é misto, não é necessário que a gente deixe a oração e o ministério da palavra. E sabia que havia prioridade, oração e palavra. Capítulo número 7, Estevão orando, clamou ao Senhor para que não imputasse aqueles pecados àqueles homens. Capítulo de número 8 de Atos Apóstolos, versículo de número 14 e 15, após a conversão de muitos samaritanos, convidaram os discípulos de Jerusalém, foi Pedro e João, e orando sobre eles. Capítulo de número 9, Paulo estava orando. Versículo número 11 em diante. Capítulo de número 10, Pedro na hora da fome. Teve mais fome a oração buscar a Deus do que a fome biológica, a fome natural. Subiu ao terraço para orar, onde teve a revelação de Deus. Capítulo de número 10, vemos aqui o próprio Cornélio orando. Capítulo de número 12, a igreja que orava na casa da mãe de João Marcos. Capítulo de número 13, a igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres. Já pensou, querido? Profetas e mestres. Entre Barnabé e Paulo, um criado por Herodes, da família real, doutores e profetas.
mas estava ali orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E o Espírito Santo falou, e depois na frente o Espírito Santo os guiava. Capítulo de número 16, quando Paulo chega a Macedônia, procurou um lugarzinho de sábado, onde pudesse orar. Os versículos de número 25, 26, capítulo de número 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, ou oravam e cantavam. Capítulo de número 19, quando aqueles discípulos se converteram em Éfeso, Paulo colocou as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, Paulo orando. Capítulo de número 20, Paulo orando pelos anciãos que havia designado para continuar a obra ali. Capítulo de número 28, quando Paulo chega naquela ilha, tinha aquele senhor que estava doente, Paulo orou por ele e Deus o curou. Veja o modelo do livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Jesus os influenciou a orar. Senhor, nos ensina a orar. Muitas vezes, queremos muita graça de Deus. Muitas vezes, queremos que Deus nos abençoe no ministério da palavra, na hora de ensinar a palavra de Deus. Muitas vezes, compramos bons livros, boas bíblias de estudo. Temos concluído bons seminários, mas esquecemos de orar. Esquecemos de orar. Está lembrado? Jesus, no capítulo de número 11, quando falando de ensinar, ele nos ensina a orar, contou sobre a parábola do amigo importuno, que chegou à meia-noite de uma viagem e bateu na porta e não tinha nada a oferecer. Esse foi na casa do seu amigo. Amigo, abre a porta. Um amigo meu chegou de viagem, não tem nada a lhe oferecer. Não posso levantar o amigo de dentro, já cerrei a porta, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para dar. Ele diz assim, se não levantar por ser seu amigo, levantar-se-á por causa da sua importunação, a sua insistência. Por isso, no capítulo de número 18, do primeiro versículo na parábola do juiz iníquo, Jesus ensinou o dever de orar sempre sem desfalecer, sem desanimar. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz assim, orai sem cessar. E chegar na presença de Deus, segundo Hebreus 9, 10, 19, com inteira certeza de fé. Pois no capítulo de número 11 de Hebreus, versículo 6, diz assim, aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar crendo que Deus existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Amado, pense nisso. Eles não pediram, Senhor, nos ensina a pregar. Não nos ensina a orar. Nos ensina a ensinar, mas nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. A oração nos humilha, nos faz descer. A oração mexe o coração de Deus quando há um coração sincero. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 13, diz assim, e buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Que Deus, em Cristo, nos abençoe. Se gostou, dê um joinha, inscreva no canal. É simples, mas é para edificação, e se você for edificado, se inscreva, dê um joinha e compartilha para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.